no momento, estão sem sintonia nenhuma, estão em desarmonia, na verdade, aí, esse desencontro entre aí os três poderes, poder executivo, judiciário e o legislativo, principalmente aí, na verdade, o poder executivo federal, com essas possíveis e, para alguns, necessárias, para outros, desnecessárias e fora até do texto constitucional, intervenções aí do STF. Vamos pautar aí, inclusive, na escolha ou não do Ramagem, lá o Alexandre Ramagem, dentro da Polícia Federal. Legal. E aí, como tá aí? Você tá em Jacareí? Tá onde hoje? Não, graças a Deus, agora já tô tava em Jacareí, cheguei já em Caçapava, claro, com café, Legal, muito bem. Tô aqui com água. e Tô com água. não dava pra ficar sem. Hoje tá frio, hein? Putz, grilo, Tá frio, tá tá frio. frio. E aí em Taubaté, tá como? Tá muito frio aqui. Eu tava aqui mais abrigado, enfim, mas agora para a live coloquei aí uma camisa social, enfim, para ficar mais apresentável nesse nosso bate-papo. Mas aqui tá muito frio, sim. Na parte da tarde até faz um solzinho, mas um sol tímido aí, enfim, e o frio vem assolando aí. Aquele solzinho só pra esquentar o corpo mesmo, aquela vitamina D. Lá em Jacareí tá correria, até convidei o prefeito para assistir a live, ele que é procurador, foi chefe de estado, né? Vamos Legal ver se isso. ele participa comentando aí da nossa live. E é uma live, acho que muito importante. Muitas pessoas têm me perguntado, né? Como funciona o STF, quantos compõem. Uma coisa que acho que é muito interessante a gente comentar na live também é sobre tem como realizar o impeachment, como tira um dos 11 ministros, né? Sim, Toda essa questão. E por que que ele está sendo tão superior se o poder é igualitário, né? sim, sim. Os freios e contrapesos, aí, o check and balance entre os poderes aí. Vamos falar Claro, disso. né? A vitalidade do ministro, né? Ele que não é como a gente, né? Exemplo, eu daqui 4 anos eu tô fora. Mas não, a eleição é esse ano. Vamos ver. Esse ano? Tá, beleza. A Maravilha. eleição é esse ano, né? Ainda agora. Vai ser atrasada a eleição agora para dezembro, né? Dia 8, se não me Vai, engano. A elasteceu. votação, a discussão, né? E aí, mas enfim, mantendo aí, não sei se tem reeleição aí em Jacareí, é o primeiro mandato Já do querer prefeito. reeleição. O atual prefeito entra em reeleição. Tá, legal, né? Então, aí Então tem, até não tem isso, né? O Ortiz já é a reeleição dele, né? já é a reeleição aqui em Taubaté, enfim, já cumpriu aí os 8 anos daí, 4 mais 4. Aí vamos ver quem ele vai indicar, outras dinâmicas aí dos outros candidatos, né? Bom, então, ó, 27 pessoas assistindo, Legal. pessoalzinho entrando aí. Pessoal, entra aí. Ô, André, coloca assim, comentário e tenta fixar. Fala assim, pessoal comentar, mandar pergunta, fala que tá liberado. Se Tá, você tá. digitar aí no comentário, tem como depois fixar. O pessoal interagir com a gente, né? A gente poder responder Bora as lá. dúvidas, qualquer Eu tenho que coisa. fazer diferente, então as perguntas, seus visualizadores vão surgir aqui. É isso? É para tirar ali as perguntas ou não? Não, não, manda lá, comenta assim, tipo, escreve aí, comenta no comentário, pro pessoal Ah, participar. legal, legal, legal. E aí Certo. depois você clica no comentário, no seu próprio comentário e coloca lá fixar. O Legal. povo interagir aí. Seguinte, pessoal, isso tudo é para vocês também tirarem as dúvidas, participar com a gente, né? A gente tá aí aparecendo na live, mas vocês aí também compõem essa live e uma forma de tirar todas as dúvidas, entender toda essa situação de anti-harmonia. Isso aí. Aperta aí fixar pra gente aí. Marcar comentário. É isso aí? Ficou. Foi? Isso aí, beleza. Beleza. Legal. Bom, vamos num breve, assim, bem rapidinho. Nós temos três poderes. É aquele primeiro semestre da Faculdade de Direito. Exato. Introdução ao direito. Nós temos o executivo, temos o legislativo, que é o Senado, que é o Alcolumbre, né? O executivo, que é o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, e temos o judiciário, que é atualmente o Dias Toffoli. Beleza, pessoal? Ele é o presidente atual.
Então, e eles têm poderes igualitários, eles têm igual poder. Isso seria, em via de regra, praticamente isso é o certo. Eles não têm ninguém superior a ninguém, eles são igual. Eles têm o mesmo comando. Do mesmo jeito que tudo tem que passar no Senado, tudo tem que passar no Judiciário. Essa é a ideia, é o contexto principal. É isso Certo? aí. Certíssimo. É isso aí. Bom, avançando aqui então, meus queridos, é o seguinte, dentro dessa divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde o Cauê Hereta já sinalizou aí acerca dos poderes, enfim, definindo no STF o atual presidente do STF, que já está na reta final aí do seu período de 2 anos, enfim, vai dar sequência aí para o Fux. O Fux vem na sequência aí depois do Toffoli, enfim, o ministro né, ambos ministros do STF, mas atualmente na presidência aí o Dias Toffoli. No Poder Executivo, bem apresentado aí, é o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, chefe do Poder Executivo. E aí, no Poder Legislativo, quando falamos no cenário aí federal, temos um encontro bicameral, enfim, são 2 câmaras que compõem aí o nosso Congresso Nacional. Do Federal e do Senado. E a Câmara dos Deputados Federais. E aí, estando à frente do Congresso Nacional, é o presidente do Senado Federal, que comanda aí, que é o presidente do Congresso Nacional, é o Davi Alcolumbre. Exatamente, essa é a divisão aí dos 3 poderes. E a live de hoje é para falar em eventual interferência, enfim, e o ponto crítico, a cereja do bolo dessa live é uma decisão aí tida, né, por muitos como algo muito temerário do Alexandre de Moraes acerca de uma possível intervenção na indicação aí do diretor da Polícia Federal. A gente vai avançando, enfim, mas vai chegar na cereja do bolo que a gente vai falar aí do Alexandre Ramagem, enfim, que foi indicado pelo Bolsonaro para a Polícia Federal, mas aí com as acusações do antigo ministro da Justiça, o Sérgio Moro, aí o Alexandre de Moraes, ministro do STF, deu uma decisão liminar sobre então a impossibilidade em face dessas acusações. E aí que está o crítico dessa nossa live, que é essa intervenção do STF, sendo que, no meu entendimento, aí, daqui a pouco eu apresento, deveria caber ao Congresso Nacional, e sim aí ao Davi Alcolumbre, e não ao Dias Toffoli, na verdade, como presidente, mas quem o fez foi o Alexandre de Moraes. Beleza? Não sei se quer falar mais alguma coisa aí, Cauê? Manda aí. Bom, para a gente poder dar um andamento, né, e chegar nessa questão, até para o povo entender a questão do como funciona o Supremo Tribunal Federal, né? Quem pode nomear, né? Vamos para montar toda a estrutura, né? Quem pode nomear um ministro da Justiça, né, lá no Supremo Tribunal Federal? É o presidente da República. Isso. Primeiro ponto. Quem pode ser ministro no Supremo Tribunal Federal? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu assim, minha opinião, qualquer pessoa que detém o saber jurídico, né? De 35 a 65 anos de idade, pode ser nomeada. Só que ele foi nomeado para presidente, e aí, beleza, tudo bem. Não, ele passa por uma sabatina no Senado, respondendo para saber se ele tem todo o conhecimento jurídico. Legal? Beleza? Ele passando essa sabatina, ele é aprovado, dá seguimento, toma posse. Ele pode ser ministro da Justiça até o resto da sua vida, até os 75 anos de idade. Então ele pode ser. História daí. Exatamente. Obrigado, vai embora daqui. Mas ele só sai se ele quiser, se ele pedir, ou chega aos seus 75 anos de idade. Quanto tempo o ministro exerce sua função? É exatamente isso, Victor. É exatamente isso que eu acabei de falar. É até os 75 anos de idade. Ele chegou aos 75, ele se aposenta de maneira compulsória, até antes, só se ele quiser. Beleza? Impeachment, acho que é uma questão até muito importante a ser falado. Eu dei até uma olhada. A questão se poderia, até vou fazer um comentário daqui a pouco. Impeachment do ministros aí do STF, só qualquer pessoa, do mesmo jeito, qualquer pessoa pode requerer o impeachment. Até eu dei uma procurada, alguns
toda a composição chegou a ter um processo de impeachment para ter impeachment em todo mundo por ter liberado o Eduardo Cunha, né? Que era lá do Congresso Federal. Isso é uma coisa muito interessante. E claro, tem outros, tem acho que mais ou menos 19 processos de impeachment em andamento. Quando qualquer pessoa faz o processo de impeachment, isso vai para o Senado de novo. E ele chega no Senado, o Senado avalia e ele pode ou não dar andamento. Então, agora, uma crítica minha, ele pode muito bem catar o processinho de impeachment que o André falou, pô, o Fux falou bobeira, acho errado, acho antidemocrático, anticonstitucional, quero impeachment dele. Ele pode muito bem catar o Alcolumbre, catar o processo e guardar na gaveta e falar, um dia eu vejo isso. Sim, sim. E isso é muito triste. Não tem um prazo. Infelizmente, não tem um prazo para ele dar o parecer dele. Quantos votos são necessários para aprovar o impeachment? Então, tem que ter a maioria do Senado e, claro, principalmente para ter a votação, tem que ter a questão de prova, né? Você pode juntar 5 pessoas com provas cabíveis e apresentar. Isso. E até apresentar isso, vamos ser bem sinceros, né, André? Complicado, complicado. Tanto é que não tem aí, né? Enfim, dessa vertente. Enfim, e aqui já pegando um encaixe nisso aí que você disse, é o seguinte, por que está nesse cenário atual aí tão controvertido entre aí os poderes? Tudo começou há um tempo atrás e não foi na Ilha do Sol. Tudo começou há um tempo atrás, quando então, em 2015, lançou-se aí a possibilidade de alteração no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Poder Legislativo, que cria, então, as leis, né? Porque aqui temos estudantes de direito, temos advogados, enfim, mas temos aí os leigos também dentro da temática aí, jurídica, então tem que ter uma linguagem mais próxima aí de todos. Então, aqueles que fazem as leis do nosso país são dentro aí do composto do Poder Legislativo. Em 2015, houve um início e aí tomou a proporção para que seja votado agora em 2020, seria no primeiro semestre de 2020, isso pautado, acerca de modificações dentro do STF. Então, iam se reunir Senado Federal e Câmara dos Deputados Federais para modificar aí a estrutura do STF. O Cauê bem apresentou a estrutura do STF composta por 11 ministros, então são 2 turmas, uma com 5 ministros, outra turma com 5 ministros, e o presidente, o Dias Toffoli. Nessa concepção, nessa divisão aí dos 11 ministros, eles devem ter notável saber jurídico, ser aí do povo, enfim, um brasileiro nato, e ter aí, tem um requisito, Cauê, no mínimo 35 anos. Não dá para mim ainda e não dá para você ainda, não galgamos ainda 35 anos. Tem o tempo. Para mim está mais próximo, enfim, para você tem mais tempo. Então faça os votos, faça os votos. É necessário aí que se tenha 35 anos como idade mínima e aí pode permanecer até os 75 anos como ministro do STF, que é aí, enfim, o caso da aposentadoria compulsória. E o que aconteceu que estava para ser votado agora no primeiro semestre de 2020, deixou de ser votado aí por causa da pandemia do coronavírus e que deixou aí trouxe uma questão de deixar um pouco irritadiço, enfim, essa estrutura, essa harmonia entre os 3 poderes. Foi a possibilidade de alteração no STF para que haja um lapso temporal de 10 anos. Ou seja, o ministro, então, não ficaria até a aposentadoria compulsória de 75 anos. Permaneceria apenas 10 anos. E isso aí, claro, que incomodou os ministros, enfim, até pela questão do seguinte, aí os que apareceram na mídia como porta-voz dizendo aí acerca dessa estrutura do STF, dessa modificação, eles diziam, tá, e depois dos 10 anos, então, como ministro do STF, o que aconteceria? Estaria aposentado, então, porque cumprir aí o período máximo do STF e ainda não tinha essas diretrizes. Mas então foi a primeira... Isso é uma grande discussão, né? E porque, querendo ou não, bate um pouco
dentro da parte da reforma, né, da aposentadoria, né, da Previdência. Exato, exato. Estamos aí com uma reforma que mexe em toda a coletividade, aí em todos, e aí como que ficaria esse lapso temporal dos ministros. Então, queriam intervir colocando aí um limitador de 10 anos para os ministros e que também mexendo aí no poder do presidente de indicar aí a indicação exclusiva do chefe do Poder Executivo, ao presidente da República, que escolhe aí qualquer um, como você disse, com um notável saber jurídico, acima de 35 anos, para compor o STF. Haveria uma modificação para uma lista tríplice. Então, lista tríplice seria alçado os nomes com indicação da OAB, indicação do Ministério Público e indicação do próprio STF. Então, aí colocaria também um limitador no Poder Executivo aí sobre a possibilidade, então, dessa lista tríplice. E aí sim o presidente da República escolheria um dentre os 3 previamente indicados, certo? Então tem essa aí que essa questão de um poder criticar o outro. Mas não foi aí, então, julgado né, não foi votado, na verdade, levado para votação, mas aí tem essa questão do STF e aí o Alexandre de Moraes intervindo aí com uma decisão liminar, enfim, que depois foi ratificada aí, enfim, pelo pleno do STF, concordando aí com essa questão liminar, e aí manteve, enfim, barrado por hora a indicação na PF do Alexandre Ramadem por meio do STF. É importante só agora, e aí já passo a palavra de novo, a competência é exclusiva do presidente da República para nomear os seus ministros aí de apoio e também os ministros do STF. Legal? Então é isso. E em relação aos crimes de responsabilidade, cabe aí ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado. E o o interessante, né, na questão, porque eu não concordo, em muitos países, eles é por eleição o juiz. Aí argumenta-se que aqui no Brasil não é feito por eleição os ministros pela questão de evitar corrupção. Mas só um breve comentário, por exemplo, né? Dentro de 7 ministros indicados, né, na verdade foi dentro de 7 ministros, 7 foram indicados pelo Lula e Dilma. No total, 9 né, corresponde a pessoas já presas, né, José Sarney, Fernando Collor, que sofreu impeachment, José Sarney indicou um ministro, Fernando Collor indicou um, Fernando Henrique Cardoso indicou um, o Jair Bolsonaro, por enquanto, indicou nenhum, né, e o Michel Temer indicou um. Sim. Então, e o engraçado, né, só vale assim como para reflexão, dentro desses 7 indicados, dentro desses 11 aí ministros que já tivemos, engraçado que 7 deles já foram indicados por presidente já preso. E aí eu lhe pergunto, existe justiça? E aí um detalhe, né? Acho que até uma grande discussão, que é a parte da segunda instância. Sim. Dele ter liberado a parte da segunda instância. Na minha opinião, eu sou contra a liberação. Muitos, Cunha, Sarney, Lula. Não estou falando da pessoa, né? Vou deixar bem claro, não estou falando da pessoa, estou falando da justiça, independente de quem seja. Né? Dentro da Constituição, o André pode até falar melhor, diz que a pessoa tem recursos ilimitados para poder reaver a sua situação. Então, isso mostra o quê? Se você tem dinheiro, você está solto, você tem liberdade. Então, a pessoa vai lá pagando recurso em cima de recurso e ela está livre. Estou certo? E o STF julgou, inclusive, no final do ano passado, aquela grande temática acerca da prisão em segunda instância ou a prisão aí quando do efetivo trânsito em julgado, enfim, que mitigava os ministros do STF aí, sempre em disparate, sempre votações, por vezes, aí com empate, aí tinha que ser desempatada pelo presidente do STF, então sempre ficava aí num 6-5 favorável à prisão em segunda instância, ou num 6-5 aí contrário à prisão em segunda instância, e a questão de momento é aí a impossibilidade da prisão em segunda instância votada
aí pelo STF. Tanto é que liberou até aí um ex-presidente da... Tá? Só uma reflexão, né? Não estou julgando ninguém, deixar bem claro, mas se dentro do Supremo Tribunal Federal você tem que ter 6 votos para aprovação e 7 deles foram indicados por um partido de oposição, aí fica difícil realmente. Não estou defendendo ninguém, também não concordo com muitos atos, mas é justo isso? Só Eis fica a questão. uma reflexão, né? Quem quiser participar comentando aí sobre o que acha disso, dessa indicação partidária, muitas das vezes, em partidos de oposição, né? Então, fica difícil para qualquer um. Existem numeristas aí que realmente criticam essa questão da intervenção de um poder dentro do outro quando da possibilidade de escolha. Se é um membro do Poder Executivo que vai poder escolher um membro do Poder Judiciário no seu órgão máximo, que é o STF, onde são aí 11 cabeças pensantes para, enfim, e tem como primazia máxima serem guardiões da Constituição Federal, essa questão desses 11 serem escolhidos aí por um membro de um outro poder, como é que ficaria aí essa isonomia, enfim, porque são todos, na verdade, seres humanos. Não são máquinas, não são robôs, e aí como que ficaria essa isonomia depois numa necessidade de um futuro julgamento, inclusive, porque cabe ao STF julgar ministros e julgar o presidente da República. Isso está lá no artigo 86 da nossa Constituição Federal. Crimes comuns aí do presidente da República e dos ministros, cabe o julgamento ao STF, o Supremo Tribunal Federal. E é engraçado, aquele que foi eventualmente indicado, depois julgará aí o seu indicador, enfim. Então tem esse conflito aí de responsabilidade, enfim, né? Conflito de interesses eventualmente. Mas temos que pensar numa justiça aí pautada na isonomia, enfim. É bom que na live é um pouco mais aberto aí, podemos expor aí o nosso pensamento, diferente de uma sala de aula, enfim, é mais tranquilo, dá para jogar de forma aberta. Bom, vou avançar aqui, Cauê, vou falar já um pouco da intervenção do STF. O que acontece? Vamos entrar mais a fundo do assunto aí, vamos... O que acontece aí pontualmente? Uma das coisas é a MP 966. O que é essa MP 966 aí? É uma medida provisória, né, pautada pelo presidente da República, pelo Jair Messias Bolsonaro, chefe do Poder Executivo, que editou aí a medida provisória 966. Ela incute acerca aí da responsabilidade administrativa dos agentes públicos no momento de pandemia, ou seja, tenta minimizar a responsabilidade aí dos agentes públicos nesse momento de pandemia, pela escolha de atos. Vai reabrir um comércio, não vai reabrir um comércio, para tirar aí o peso do lombo aí do agente público sobre a questão de ele realmente não ter um conhecimento técnico. Ninguém, na verdade, tem efetivamente sobre esse avanço aí, sobre uma forma de frear o coronavírus, essa pandemia. Então, que penalizar aí, trazer responsabilidade ao agente público por atos de necessidade momentânea que o agente público precisa decidir de forma pontual, da noite para o dia, sobre a reabertura de um comércio, de uma atividade, definição do que é essencial e do que não é essencial, recair os reflexos sobre esse agente político seria muito danoso, enfim, nos termos lá da LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que lá no artigo 28 disciplina o seguinte, que o dolo, o erro grosseiro do agente público, aí já enseja a sua responsabilidade. E aí essa MP tenta mitigar um pouco, diminuir esse caráter de responsabilidade sobre o agente público nesse momento de pandemia. E aí foi feita a MP e foi a primeira intervenção aí do STF, onde então o STF já colocou uma barreira, já colocou um limitador falando que não pode ser bem assim, enfim, que o agente público, mesmo nesse momento, mesmo com essa carga
sobre sobre a sua atividade, deve tomar as decisões de acordo aí com conhecimento técnico de assessores, com conhecimento técnico aí de outros ministros, enfim, braço direito, braço esquerdo, dos seus assessores, e seguindo sempre aí a OMS. E aí eu trago aqui a lume, a baila, o voto do Gilmar Mendes, que disse, olha, aquele agente público que tomar um ato eventualmente de abertura de comércio, de tomar um ato, e esse ato venha ferir, venha divergir com as orientações da própria OMS, e aí em relação à cloroquina, inclusive no voto ele fala, não se pode dar cloroquina ou até tubaína, então é até engraçado, faz aí uma brincadeira, a cloroquina ou a tubaína, porque o presidente da República defende aí a cloroquina, enfim, e as questões de saúde dizem os efeitos da cloroquina diversos, enfim. Então, o presidente aí incentivar o uso seria aí um ato do agente público, enfim, contrário às orientações técnicas e de saúde aí do uso ou não da cloroquina, e aí deveria ser responsabilizado. E o Barroso, que foi o relator, né, o Luiz Roberto Barroso, que foi o relator desse caso da medida provisória. Essa medida provisória sofreu aí 6 ações para ser cancelada, e essas ações foram direcionadas ao STF, né, sobre a inconstitucionalidade de pontos aí dessa medida provisória. E aí o Barroso delineou que esse erro grosseiro, que essa culpa acerca, enfim, dessa ato do agente público deveria ser visto, sim, com cautela, nesse momento de pandemia, é claro, mas que aquilo que viesse a desrespeitar orientações técnicas de saúde deveria ser imediatamente responsabilizado aí o agente público. Então essa é uma primeira intervenção, e essa eu até entendo que prudente, enfim, realmente aí o agente público deve, se valer, né? Não tem conhecimento, deve se valer aí de questões técnicas, enfim, de posicionamentos mais concretos aí ao tomar a sua decisão. Então essa foi uma intervenção sobre a medida provisória, mas uma intervenção nesse momento até relevante, até adequada. Então essa é o primeiro tópico aí de intervenção da nossa live aqui. A outra questão é acerca do Celso de Mello, outro ministro aí do STF, que então autorizou inicialmente a investigação, a abertura de um inquérito contra o presidente da República em face das acusações do ex-ministro aí do Sérgio Moro. O que tem aí? É terrível esse jogo de interesse, o Supremo no Brasil é regido por verdade, parabéns aos envolvidos, meu futuro deputado e tal. Aí, eu já tenho apoiadores aí para você, você é o político aí da área. Bom, se vai como detalhe, o Caio, ele trabalha para a Secretaria Nacional da Juventude, ele é lá de Bauru, ele é advogado também. Na verdade, ele é advogado da Secretaria Nacional da Juventude, né? Excelente. É um grande amigo aí. Bom, daí o Celso de Mello, então, autorizou aí a abertura de um inquérito acerca das acusações do ex-ministro Sérgio Moro sobre a questão da intervenção aí na Polícia Federal, que teria aí sim um jogo de vaidades, enfim, que teria indícios de que o presidente da República estaria colocando os cargos aí da Polícia Federal com a possibilidade de ter o controle, então se valendo da política, da possibilidade de indicação política, por meio do controle, foi o que deu a entender aí pelo ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, acerca disso. E aí o Celso de Mello abriu e falou, Sérgio Moro, apresente provas durante 60 dias e depois reduziu isso para 5 dias, para que o ex-ministro Sérgio Moro, então, apresentasse provas no prazo de 5 dias para dentro desse inquérito, para verificar se tinha questões políticas ou se não tinha questões políticas ali envolvidas dentro dessa situação. E já adianto que daí o Procurador-Geral da República, e essa é de ontem agora, enfim, o Procurador-Geral da República acabou por não levar adiante acerca dessas possíveis indicações, pelo menos primárias aí, momentaneamente, do ex-ministro Sérgio Moro. O Procurador-Geral da República não deu essa abertura, enfim, não deu prosseguimento, na verdade, à ação judicial. Então teve esse momento aí do Celso de Mello também como uma segunda intervenção dentro da possibilidade aí de se indicar o diretor da Polícia Federal.
Então já são as duas, daqui a pouco a gente já entra na mais complexa aí, que é a do Alexandre de Moraes. Fala um pouco aí também. É muito interessante falar sobre isso, né? E você colocou, querendo ou não, numa ordem cronológica muito interessante, porque você mostrou como eles começaram bem na questão de defesa às pessoas, né? Na questão, porque eu vi muitos amigos aí do direito fazendo habeas corpus, falando que ele aceita o uso da cloroquina se comprovado, se o médico justificar de maneira científica que ele tem que usar, né? Até, fugindo um pouco do assunto, mas utilizando a frase do ex-ministro Tete, ele fala que eu uso, né, cloroquina, mas para eu poder levantar da cama, né? Uma saída também sem entender também, né? Infelizmente, mas ele usa esse argumento, né? Ele usa para se manter, poder levantar da cama. Então, eu acho que, na minha opinião, foi favorável na questão da opção das pessoas, abriu oportunidade para as pessoas argumentar até na questão se ela usa ou não, porque ela pode ser, querendo ou não, escolha dela. Infelizmente, eu vi muitas notícias também que as pessoas estavam indo na farmácia comprar cloroquina. Calma, o médico tem que receitar. Não, não tem não precisa de receita, mas deixa o médico receitar. E os efeitos são perigosos para pessoas saudáveis, né? Deixa bem apontado isso. Não tem nenhuma doença crônica de coração, por exemplo, né? Então, e aí depois você falou da intervenção e essa questão aí começa. Ele vê, pô, eu consigo então demandar o poder e aonde ele acho que extrapola naquela guerra, né, entre o presidente que também não defendendo ninguém, ele foge um pouco ali tentando manter a sua posição firme e eles não, você não é tão firme assim, vamos derrubar, né? Então e vem essa questão e a mídia, claro, eu coloco um dos culpados do Supremo estar desse jeito é a mídia. Eu acho que ela é a maior incentivadora, é aquela que mais põe fogo, porque coloca, dá aquela... Ó, minha opinião própria se o STF tá na mídia, aí tá errado. Começa nesse ponto. Na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal nunca deveria estar na mídia. Concordo. É isso mesmo. Começa a ver que está perto, próximo do caos e da barbárie, quando aí os ministros do STF são vistos Virou estrela. artistas de novela diuturnamente aí nos noticiários. Então, aquelas notícias que deveriam ser voltadas aí para questões do dia a dia, dos acontecimentos, enfim, quando se torna protagonista dessas notícias sempre aí os ministros do STF, realmente alguma coisa está errado, aí o país em sua questão complexa e dentro da estrutura completa do país realmente tá errado, tem que se rever aí alguns pontos, é isso mesmo. Vamos então adentrar um pouco do assunto. Beleza, chegar aí o Alexandre de Moraes, então. Quer puxar? Estamos com quanto tempo aí de live já? Começamos aí umas 7h05, mais ou menos? Então, acho que 30 minutos, mais ou menos, 35 minutos de live. O Instagram está cortando o quê? Com 1 hora? Com 40 minutos? Olha, tá aberto. Outro dia eu fiz uma live com umas 2 horas. Tranquilo. Então vamos. Pessoal, participe, comenta, dá opinião, que o assunto tem. Né? A gente deu uma passada por cima para falar sobre o STF, estamos falando agora sobre os vetos do STF, estamos caminhando, né? Vamos falar agora sobre a questão do conflito, que envolveu a questão do Hamas, que também, na minha opinião, envolve também o ex-ministro da Justiça, né, o Sérgio Moro, que, na minha opinião, se não fosse por ele, creio que não teria dado essa repercussão toda e ele não teria se intrometido. É isso aí. Eu acho que... Então... Bom, vamos lá. Então vamos entrar aí nessa intervenção efetiva do Supremo Tribunal Federal na escolha do diretor da Polícia Federal. Então, o presidente da República, do Poder Executivo, são 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.
esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Cada um tem a sua independência, mas tem que viver em harmonia, em sintonia, ali dentro de uma engrenagem. Em via de regra, né? Exato. Para a engrenagem do país aí, ter a sua respectiva democracia bem identificada. E aí, dentro dessa questão, tem aí, são os freios e contrapesos, enfim, é um poder fiscalizando o outro poder, mas dentro da sua respectiva limitação. Tem como aí característica típica dos poderes o judiciário julgar, o executivo administrar e o legislativo criar as leis. Essas são as funções típicas. E dentro das funções atípicas, aí sim um poder pode fiscalizar o outro poder, mas dentro dos limitadores constitucionais. Quando foge dos limitadores constitucionais, aí o que está escrito na Constituição deve ser rasgado aí, porque não sendo cumprido a Constituição, fugindo aí da estrutura, havendo uma intervenção de um poder no outro, é o que causa aí o caos, enfim, dentro dessa complexa intervenção de um poder sobre outro. Questão foi que o ministro, ex-ministro Sérgio Moro, ao sair do poder, enfim, né, como ministro, a bomba. era juiz, foi aí alçado ministro da Justiça, teve aí a definição do diretor da Polícia Federal. O presidente da República não queria mais aquele diretor na Polícia Federal, para vocês entendendo aí, retirou o diretor da Polícia Federal, via de consequência, Sérgio Moro disse que não foi comunicado, enfim, e também saiu do poder, e aí houve essa retirada. E aí, tudo começou, então, quando, com essa saída, Moro foi aí à mídia, enfim, houve a exposição, houve a abertura aí de reuniões, de áudios, enfim, de trocas de comunicação e também de próprias declarações, né, dirigidas aí de forma aberta, de que o presidente da República, então, teria feito esse jogo político, enfim, esse jogo de interesses, valendo-se aí de vaidade ou de tentar blindar, que aí houve algumas mídias que falaram em blindar, mas depois tiveram, inclusive, que voltar atrás, porque o presidente da República disse, não, pelo contrário, eu não quero que haja aí, que eu venha a ser blindado. Então, ele deixou bem claro que ele não queria ser blindado com essa troca. E algumas mídias sociais quero me blindar. E aí depois tiveram que voltar atrás e seja em jornais aí abertos, escritos, enfim, tiveram que voltar atrás. Então o presidente, ele disse, não quero ser blindado com isso, mas eu quero estar à frente, saber todas as informações, e aí deixou, enfim, inclusive que os serviços oficiais de informações, na verdade, só vêm a desinformar e que ele tem um serviço próprio de informações. Isso aí é ruim. Isso joga contra, enfim, o presidente, porque, na verdade, não pode ter aí um serviço próprio, um serviço secreto aí de busca de informações, tem que se valer dos serviços, enfim, normais e abertos aí de informações, que ele criticou dizendo que esses serviços aí, na verdade, só vêm a desinformar. Bom, nessa estrutura aí, o ex-ministro Sérgio Moro saiu e declarou que, na verdade, o que estava acontecendo era uma intervenção política, que o presidente, na verdade, queria colocar ali para controlar, na verdade, a Polícia Federal e saber... Questão extremamente política, né? Ele utilizou o argumento e comprovado pelo ex-ministro, né, que ele queria a nomeação por atos políticos mesmo, né? É o que, querendo ou não, quebrou as pernas do presidente e fez que o STF obrigasse a nomeação de outro, né? Isso. Exatamente. Até foi comprovado por foto, né? Que os filhos do presidente frequentavam a casa do Ramagem, né? Sim. Então, aí essa foi a problemática. Porque daí o ex-ministro Sérgio Moro ventilou isso, colocou isso aí de forma aberta, gerou inclusive aí a abertura de um inquérito por meio do ministro do STF, Celso de Mello, abertura de um inquérito contra o presidente da República. E aí o Alexandre de Moraes, enfim, e as fotos, enfim, essa amizade próxima do Alexandre Ramagem com a família do presidente da República, com o próprio presidente da República, aí ficou aparente, pelo menos assim, né, entre aspas, vamos dizer, aparentou aí uma possível jogo político, enfim,
de ter efetivamente o controle, nomeando alguém próximo aí. Realmente você tem que nomear alguém de sua confiança, é claro, mas não com essa questão aí de proximidade para ter aí essa possibilidade de intervenção. E aí isso ensejou uma decisão liminar do Alexandre de Moraes, barrando então o STF, o Poder Judiciário, por meio de uma decisão liminar de um dos ministros, o Alexandre de Moraes, barrando o quê? A escolha de um presidente da República, dentro da sua possibilidade de escolha, ele pode indicar, ele pode... Algo que está na Constituição, né? Vamos deixar assim bem claro, algo que está na Constituição, que é que o presidente tem o poder de nomear o chefe do Polícia Federal. Exatamente. E aí o presidente, valendo-se da sua autonomia e possibilidade de nomear o diretor aí da PF, da Polícia Federal, o fez e nomeou Alexandre Ramage. E aí o STF, uma decisão liminar do Alexandre de Moraes, barrou a possibilidade aí dessa nomeação do Alexandre Ramage, de acordo com as acusações, o fundamento é as acusações do ex-ministro Sérgio Moro. Então, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pautado em acusações, vai lá e barra uma decisão do presidente da República. Crítica agora. Qual é a crítica em relação a isso? Manda aí, que é a parte mais importante. A crítica em relação a isso. É a primeira vez que o STF faz isso? Não, não é. Não, não é. O STF fez isso também no governo da Dilma Rousseff? Fez, Cauê, fez. Ele fez essa mesma intervenção em relação à nomeação quando a Dilma, naquele momento que estava de impeachment, enfim, daquele caos, e também quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava aí, enfim, sendo investigado, e aí a investigação iniciou-se lá no Paraná e tinha toda essa discussão se ele devia ser julgado no Paraná ou se devia já ser julgado no STF, haviam posições, não, mas ele é um presidente da República, um ex-presidente da República, vai ser julgado aí no Paraná por um juiz comum de instância inicial ou deve ser julgado pelo STF, enfim. Aí, para ser trazido o seu julgamento para o STF, houve aí também, vazou um áudio onde Dilma conversava pelo telefone com Luiz Inácio Lula da Silva acerca da possibilidade, então, de nomeá-lo ministro. Não sei se você se recorda disso, que vazou um áudio da Dilma dizendo, olha, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né, que ela chama Lula, se tudo der errado aqui na estrutura, e aí tinha a continuação do áudio lá, se der errado isso, fique tranquilo que eu estou mandando uma carta aí, vou te nomear ministro, enfim, e aí você sendo ministro, você não pode ser julgado aí por um juiz comum, na verdade você tem que ser julgado aí como ministro daí pelo STF, e aí era essa... E barrou, falou, não, você não vai nomeá-lo como ministro, porque ficou claro que a nomeação teria o quê? Uma característica, na verdade, de mitigar, de mudar uma relação processual penal aí. E aí, então, foi lá, à época, uma intervenção, isso em 2016, uma intervenção já do STF, com a mesma paridade, vamos dizer agora, que o fez aí no momento de nomeação, de escolha do diretor da Polícia Federal, por outros indícios, pelas declarações do ex-ministro Sérgio Moro, pelas acusações e pelas fotos, pela estrutura probatória, houve aí essa barreira, enfim, foi barrado a escolha do diretor da Polícia. Ou seja, escolha essa que estava na Constituição Federal. É competência aí do presidente da República escolher. Agora vem a crítica, né? Agora vem a crítica. Contei a historinha, disse que não era a primeira vez. Crítica. Caberia ao STF barrar aí o Alexandre Ramage, essa escolha do presidente da República, pautado em eventual crime de responsabilidade, aí do presidente da República ter interesse de ter o controle da Polícia Federal, colocando alguém próximo a ele, e aí essas declarações, enfim, do Sérgio Moro, de haver uma intervenção política do presidente da República, esse crime de responsabilidade que o presidente sofre, na verdade, essa acusação de ter cometido um crime de responsabilidade nessa alteração, tanto aí do Ministério da Justiça como da Polícia Federal.
Cabe ao STF resolver isso, ao Poder Judiciário? Não, não cabe. Essa é a problemática. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao outro poder, ao Poder Legislativo. Então, nessa questão aí de votação sobre crimes de responsabilidade, não caberia ao STF barrar a escolha, esse é o meu posicionamento, o meu entendimento. Não caberia ao STF barrar, daí não sei se o seu é diferente ou se é igual. Não, eu só acrescentar que responde até uma moça que perguntou, não lembro agora o nome, lá, ela perguntou sobre na falta do presidente e vice-presidente, quem assume. No caso, aí vem, que nem você falou, que é o próximo poder, é o Alcolumbre, né? O presidente do Senado, ele assume como presidente. Como já assumiu, né? Até é um fato meio que histórico, até. Ele assumiu como presidente interino aí quando o Bolsonaro foi para a China e o Mourão foi para, não lembro aonde exatamente, Chile, eu acho. Também, e aí o Alcolumbre ficou, exatamente. Ficou por um dia presidente da República. Até foi ele que decidiu umas certas coisas da Previdência, foi ele que chegou a dar uns índices ali, uns apontamentos. Ó, Victor Bolivar. Cardoso aí, ó. Ela ergueu o dedinho aí, ó. Patrícia Cardoso que perguntou essa questão da sucessão no caráter da presidente. Então é o presidente da República. Na ausência do presidente da República, temos o vice-presidente da República. Na ausência do vice-presidente, temos aí o presidente do Senado Federal. O Alcolumbre. Da Câmara dos Deputados. Aí temos o presidente do Senado Federal e pode chegar ainda ao presidente do STF. Aí fecha... Aí, que atualmente é o Dias Toffoli. Aí chegaria no Toffoli, exatamente. Aí fecha assim, exato. Ó, Victor Bolivar perguntou aqui, ó. Quão difícil é promulgar uma nova Constituição por ter uma Constituição Federal tão grande que engloba muitas coisas? O STF sempre é acionado. Oliva, em relação à possibilidade de uma nova Constituinte, na verdade... É complicado. É muito complicado isso, dependeria de uma revolução aí, até porque a nossa Constituição de 88 chegou finalmente aí tida como uma Constituição democrática, enfim, pautada aí na democracia, então ela é conhecida como a Constituição democrática, e aí é muito difícil, teria que ter uma revolução, uma intervenção diferenciada para se ter uma nova Constituinte, um poder originário constitucional. É certo que existem inúmeras emendas constitucionais. Por isso que existem as emendas, né? Para fazer esses entendimentos, né? Isso. Porque a Constituição anterior, ela era muito antiga. O homem era dotado de todo o poder, então ele estava fora de todo o contexto cultural atual. E aí essa Constituição de agora, de 88, ela vem e tem esses apontamentos que você pode fazer com esses processos, né? Isso ajuda, quer ou não, e evita refazer uma nova Constituição, que seria muito complicado, seria... Ulisses teria que reviver de novo. Exatamente. Então, tem as cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas de pedra lá, que essas não podem ser alteradas, está lá no artigo 60 da Constituição Federal, as cláusulas pétreas que não podem ser alteradas. E o restante, para ser adequado, enfim, temos já mais de 100 emendas constitucionais. A nossa Constituição de 88 faz aniversário agora, faz 32 anos, agora em 2020, enfim. E aí elas já têm, em 32 anos, mais de 100 emendas constitucionais. Bom, qual é essa questão aí de que não caberia ao STF e ao meu posicionamento? E aí tem também de um professor da USP, que é o mesmo posicionamento, professor de Direito Constitucional, que é o Rafael Maffei, acerca de que caberia ao Congresso Nacional, caberia ao Senado e à Câmara dos Deputados, enfim, processar e julgar, autorizar o processo e depois realizar o julgamento desse crime de responsabilidade. Não caberia ao STF barrar a entrada do Alexandre Ramagem. Deveria seguir a Constituição, o presidente escolhe o diretor da Polícia Federal, e sendo verificado que essa escolha... Voltou. E sendo verificado que essa escolha se deu por meio de crime de responsabilidade, com intervenção política,
o presidente da República deveria ser julgado não pelo STF e não com barreiras e intervenções do STF, mas sim do Congresso Nacional. E aonde está isso? Na Constituição Federal. É artigo 85 e 86 da Constituição Federal. O artigo 85, ele dá aí, nessa conjectura de responsabilidade do presidente por crimes de responsabilidade, enfim, administrativa, que a competência é do Congresso Nacional, poder legislativo, e não do judiciário. Então, não é o André que está falando, não é o Rafael Maffei que está falando, é a Constituição Federal que assim determina. Crime de responsabilidade, tem as acusações do Sérgio Moro, vamos verificar por meio de abertura de um inquérito, abertura de verificação na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados autoriza e aí o Senado Federal é que cabe processar e julgar. Então inicia as investigações, enfim, verifica aí as provas. E quem vai julgar crime de responsabilidade de presidente da República para ver se tem um impeachment, para ver se derruba o presidente, crimes de responsabilidade, cabe ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, nos termos aí do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado. O presidente ficará suspenso, inclusive, das suas funções. É um trâmite natural. É um trâmite natural de um processo, querendo ou não, porque o legislativo, ele vai pegar todo o processo e ele vai levar para o Supremo. Não ao contrário. Exato. Né? É o processo natural e, querendo ou não, ultrapassam, né? Fazem o inverso. Exato. Se fosse um crime comum, aí julgamento do STF. Aí legal, aí vai para o STF. Crime de responsabilidade ali na atuação administrativa do presidente da República. Responsabilidade do Congresso. Ah, professor, mas o Poder Judiciário que deve julgar, enfim, é o Poder Judiciário. As contas públicas, por exemplo, de prefeitos e governadores também são julgados pelo STF, né? Então teria que aí mudar a Constituição. Se quer que o STF julgue isso, crimes de responsabilidade, então temos que mudar o artigo 85 e 86 da Constituição. O 85 e 86 da Constituição dá ao Congresso Nacional, dá aí ao Senado a possibilidade de processar e julgar. Ah, mas não concordo, quero que o STF, o Judiciário, julgue nesse caso. Então temos que mudar a Constituição. Constituição que temos, a Constituição Democrática de 88, aí o poder é do Congresso Nacional, do Senado Federal, para processar e julgar presidente da República. Legal? Então essa era aí a nossa cereja do bolo, o nosso chamariz da live, essa questão que eu não sei se o Cauê aí segue o entendimento. Não, eu já... É o que está na Constituição, na verdade. E seria o meu comentário. Pelo processo, eu sou contra, né, opinião própria, eu sou contra o trâmite que é realizado atualmente. Ele é um órgão, é o único órgão que pode vetar também, né, mas pula, eu acho que todo o trâmite que deveria seguir, né. Isso é uma opinião, até eu ia comentar isso aí no decorrer, mas é onde eles erram, onde eles pecam, né, porque eles são influenciados, como nem você falou, eles são humanos, né, eles não são juízes, eles não são, alguns, né, não são juízes, não são advogados, eles são pessoas que conhecem assuntos jurídicos. Então, para eles, o entendimento, muitos assim, agora, você é um maldoso, sabe a Constituição? Não, e aí... maldoso mesmo, sabe? E aí julgam de acordo com interesses políticos, porque não tem o conhecimento. Realmente deveria, então, ser modificado isso e ser levado ao Poder Judiciário. Mas não é. E aí julga de acordo com o ego, com a troca de interesse político. O que você vai me dar em troca para eu votar, então, favorável, para eu não dar prosseguimento ao seu processo? Aí fica... A própria estrutura da Constituição dá ensejo de uma abertura à própria corrupção, por não ter um entendimento efetivo se houve um crime de responsabilidade, se não houve. Olha para a cara da pessoa, gosta ou não gosta da pessoa, e aí faz uma troca de favores e está tudo resolvido. Isso que você está falando, assim, para depois responder algumas perguntas aqui, só para comentar, exemplo, a COAF, né? A mídia, querendo ou não, ela joga com a gente, querendo ou não, então é legal pesquisar e ir mais a fundo.
eu acompanho muito o antagonista, até fiz um texto para eles recentemente, mas eles têm lá, tem uma reportagem que fala da COAF exatamente para julgar questões de investigação, de conta, de fake news do presidente Jair Bolsonaro, né, do filho do Jair Bolsonaro. Não estou falando que é inocente, longe disso, mas por que parou a questão dessa investigação da COAF, né, que saiu que alguns apontamentos que a esposa do Dias Toffoli ela estaria envolvida na questão de fake news. Então, né, parou a investigação da COAF porque Mexeu né, com a esposa de um. Como assim, né? Então, por que você vai parar, né? Vamos continuar. Enquanto estava o filho, não defendendo, né? Não estou defendendo, não estou falando se ele é inocente ou não. Mas enquanto ele sendo a pauta da fake news, tava beleza, aí foi para eles, acabou. Sim. Então, aí volta para o assunto que você falou, cadê o legislativo? Por que o legislativo não levanta esse assunto, não levanta uma petição deles, um pedido de investigação e continuação do COAF, né? Eu estou dando COAF, que é a questão da fake news, né, também, que foi um assunto que, para mim, também achei muito importante. Até a Bruna Furlan também, a deputada Bruna Furlan, ela é uma das deputadas que está contra essa questão de fake news também, né? Porque a mídia joga com a gente, né? Bom, vamos aqui algumas perguntas, Cauê. O DA aqui, ó, do Direito, da Faculdade e tal. Ah, legal. Ó, tem aqui, ó. O que vocês pensam sobre a fala do Barroso sobre pautar a ação que pede a cassação da chapa do presidente? Ela tá falando do gabinete do ódio? Tem que ver isso, porque eu não tô vendo essa pergunta aqui. Tá um pouco mais para cima. Tá lá? Sobre pautar a ação, já achei. Sobre pautar a ação que pede cassação da chapa do presidente. Do presidente. Então, na verdade, quem escolhe e define aí a pauta, na verdade, atualmente é o Dias Toffoli. Ele está na presidência, é ele que vai definir aí as pautas. Depois vai caber ao Fux, aí que vai logo na sequência, esse ano já assume, porque se exaure aí, cessa a presidência do Dias Toffoli. E o Barroso, aí, ele pode opinar, sim, levar a pauta, enfim, para a ação ser julgada, a ação ser ter o olhar aí do STF. Então, ele pode realizar essa declaração. Né? E aí, é claro que dentro da estrutura ali, do dia a dia dos 11 ministros, almoçam juntos, estão juntos nos julgamentos. É claro que uma fala aí do Barroso realmente traz a lume, põe aí um despertar no Dias Toffoli para trazer essa possibilidade aí de vir à pauta, enfim, o processo de cassação do presidente. Não, daí vai ser analisado sobre a possibilidade ou não de cassação, ou seja, o STF vai realizar aí o julgamento do processo, trazendo essa pauta. Então, é uma ação aí que é direcionada. Em relação à divisão aí da conjectura hierárquica aí com a saída do presidente, já falamos. Quando a medida provisória perde aí a sua eficácia, quando exaure o tempo dela, a medida provisória, então ela entra em vigor e depois deve ser ratificada aí pelo Congresso. Estão sendo